E se em vez de só escrever as suas metas num papel, você pudesse literalmente instalá-las no seu inconsciente, para que elas se realizem de uma forma muito mais natural e muito mais orgânica? Porque eu preciso te dizer uma coisa: o problema de quase todo mundo que define metas e não alcança não é a disciplina, não é falta de foco, é que a mente inconsciente quer uma coisa e a mente consciente quer outra. Lembre, eu sempre falo para você: todas as pessoas como eu, como você, usamos 5% da nossa capacidade mental. 95% está onde? No inconsciente. Então, quando uma quer uma coisa e a outra quer outra, adivinha quem é que vai ganhar essa briga? A mente inconsciente. Sempre. Porque ela é mais rápida, porque ela é mais antiga e mais poderosa do que a sua força de vontade. Hoje eu vou te explicar como é que nós vamos resolver esse conflito. É uma das aplicações mais fascinantes da constelação sistêmica, uma das que eu mais gosto de usar, porque os resultados eles são visíveis e palpáveis. Qual era o problema que eu tinha? Eu, todo ano, junto com meus clientes, fosse em curso ou individual, nós elaborávamos as metas para o próximo ano. Quando chegava no final do ano, a maioria dos meus clientes não tinham conseguido cumprir 100%. Ah, porque aconteceu isso, sempre tinha uma desculpa. E aí, pensando nisso e trabalhando com constelação, eu decidi criar uma constelação especificamente para a gente trabalhar metas, tá? Como assim? A regra é a mesma. Nós vamos usar a constelação para implantar no teu inconsciente e ajudar que a sua mente inconsciente e consciente caminhem juntas. Porque pensa comigo, todo ano em janeiro, milhões de pessoas definem metas e a maioria abandona antes de março. Esse ciclo de promessa e frustração é tão previsível que já virou piada. Mas não deveria ser piada, deveria ser um sinal de alerta. Por quê? Porque se tantas pessoas fracassam nas metas, talvez o problema não esteja nas pessoas. Por quê? Talvez esteja no método. A forma como a gente é ensinado a definir método, escreva, seja específica, coloque prazo, funciona no consciente, mas ignora completamente a nossa mente inconsciente. E o inconsciente é quem manda. A constelação de meta é uma técnica que resolve exatamente essa falha. Ela alinha o que você quer conscientemente com o que o seu inconsciente permite. E quando essas duas partes estão olhando para a mesma direção, a realização deixa de ser uma luta e se torna um fluxo. Eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer isso. Primeiro, você já fez o seguinte exercício? Escreva sua meta. Seja específica. Coloque prazo. Você vai dizer, lógico que eu já fiz isso 1000 vezes. Coloca num lugar visível. Faz um quadro de realização. Ótimo conselho. Funciona? Tem funcionado para você nos últimos anos? Para quem não tem conflito interno, super funciona. Para o resto, é receita de frustração seguida de culpa. Por quê? Porque nós nos sentimos culpados por não conseguirmos realizar. Porque o ato de definir uma meta é consciente, mas a realização depende muito mais do inconsciente. Se o seu inconsciente associa o seu sucesso a perigo, porque na sua família quem se destacou foi criticado, ele trava a meta. Se ele associa dinheiro a conflito, porque na sua casa dinheiro era motivo de briga, ele sabota a sua meta financeira, ele sabota a sua promoção. Não por maldade, mas por pura proteção. Você já tinha pensado sobre isso? Que na verdade a nossa mente inconsciente é alguém que nos protege? É como se você tivesse programado o GPS para ir para a praia, mas tem um copiloto invisível que puxa o volante toda vez que você chega perto da estrada certa. Você quer ir, mas algo te desvia e você não entende o porquê. Porque o copiloto é invisível, você não vê ele a olho nu. Eu já atendi pessoas que tinham a meta escrita na parede do escritório há mais de 3 anos e nunca tinham chegado perto, tá? Não por falta de ação, elas agiam, mas sempre na direção errada, ou sempre com algo que aparecia para atrapalhar. O inconsciente, ele é super criativo, ele inventa doença, ele inventa briga, ele inventa distração, tudo para manter. De certa forma, você segura no lugar de sempre. E olha que interessante, eu criei essa constelação exatamente por conta dos meus clientes que tinham muita dificuldade em cumprir objetivos.
Na constelação de metas, a gente não trabalha só com o que você quer alcançar, trabalha também com o que te impede de alcançar e faz isso de uma forma visual, concreta e experiencial, que é o diferencial da constelação em relação a qualquer outra abordagem. Na prática, tá? O primeiro passo é você realmente escrever suas metas, o que você quer para o próximo ano, para aquele período, em relação ao relacionamento, à vida afetiva, à vida profissional. Tá? E quando você chega, nós vamos transformar tudo isso que você escreveu em papéis, que você vai, na verdade, dispor aqui no espaço que eu tenho, no meu consultório. Às vezes, você olha para aquelas metas e fala, não, para mim é muito claro. E aí você vai colocar, como todo mundo, você vai colocar as suas metas usando a sua mente consciente, tá? Mas, quando você termina de colocar, a meta vira algo concreto, ela ocupa um lugar. Depois eu peço para você se posicionar em relação a ela. E é aqui que a mágica acontece. Às vezes a pessoa olha para a meta e sente medo. Às vezes sente tristeza. Às vezes simplesmente não consegue dar um passo em direção a ela. Às vezes olha para o chão como se tivesse algo pesado ali. Cada reação é uma informação valiosíssima porque revela aonde está o bloqueio. E o que é interessante, né? É nesse bloqueio que a gente trabalha, tá? Se é um medo, vamos buscar a origem. De quem é esse medo? Esse medo é teu? Ele vem de alguma situação vivida na sua família? É uma lealdade familiar? Por exemplo, eu não posso ser mais bem-sucedida do que a minha mãe. A gente traz essa consciência e dá um lugar. Se é uma crença limitante, isso não é pra gente como eu. A gente identifica e ressignifica. Quando o bloqueio é dissolvido, algo lindo acontece. A pessoa olha para a meta de novo e sente vontade de caminhar em direção a ela. Sente leveza no corpo, sente que é possível, sente que não é porque alguém disse que era possível, é porque ela sentiu. E aqui vem a grande sacada, quando nós conseguimos sentir no corpo, no sistema, isso é completamente diferente de uma motivação racional. É um alinhamento profundo entre sua mente consciente, inconsciente e todo o teu sistema. Ou seja, naquele momento você tem a permissão do sistema para efetivamente realizar sua meta. Mesmo que você não tenha acesso a uma sessão de constelação nesse momento, existe algo poderoso que você pode fazer hoje mesmo. Ao definir uma meta, ao invés de simplesmente escrevê-la, feche os olhos. Visualize a meta como se já tivesse sido alcançada. Imagine-se ali naquela realidade e observe com muita atenção o que você sente no corpo. Se vier alegria, se vier expansão, se vier leveza, legal, essa meta tá super ok. O caminho está relativamente livre. Mas se vier ansiedade, se vier culpa, se vier medo, ou se vier aquela voz dizendo, isso não é para mim, ou quem eu penso que eu sou para querer isso para mim. Esse é o sinal de que existe um conflito. E nesse conflito você precisa observar e perceber de onde ele vem. Ele precisa ser endereçado antes de você cobrar disciplina de si mesma. Então, a partir de agora, toda vez que você montar uma meta, você vai primeiro sentir o seu corpo, que é o nosso mapa, é a nossa bússola em relação ao que nós nos permitimos ou não nos permitimos. Porque disciplina sem alinhamento interno é uma tortura, é forçar contra o próprio sistema, é branco, é esforço vazio. E na maioria das vezes você não desiste por fraqueza, mas porque é insustentável lutar contra o seu inconsciente a longo prazo. Ninguém aguenta. Não sou eu, não é você, ninguém aguenta. Agora, quando o alinhamento entre consciente e inconsciente acontece, a realização da meta se torna natural. Não é fácil. Eu não disse que era fácil, tá? Se alguém disse isso, te enganou. Eu disse natural, porque quando as duas partes de você apontam na mesma direção, a energia flui. As decisões ficam claras, as oportunidades aparecem. Ou melhor, você passa a enxergá-las, porque antes o medo te cegava.
Isso não é pensamento positivo, não é lei da atração, é coerência interna, é neurociência aplicada. E vou te dizer uma coisa, isso funciona. Para resumir, se você define metas e não alcança, o problema não é falta de disciplina, é conflito entre o que a sua mente consciente e a sua mente inconsciente quer. Tá? Ou seja, a sua mente consciente quer, mas a sua mente inconsciente pode não permitir. A constelação de metas, ela resolve esse conflito, trabalhando a raiz do bloqueio. E quanto mais a mente consciente e a mente inconsciente estão alinhadas, a realização se torna natural. Ou seja, você faz isso sem esforço, sem sacrifício. Tá? Faz esse exercício de visualização que eu te ensinei e me conta nos comentários o que você sentiu ao imaginar sua meta realizada, leveza ou aperto. Eu quero saber. Eu quero te convidar a se inscrever no canal. No próximo vídeo eu vou te falar de um tema que fascina muita gente e com razão, os arquétipos femininos. Eu vou te apresentar as 8 deusas internas e te ajudar a descobrir qual delas, se você for mulher, está regendo sua vida agora. Eu te espero.